Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre a situação do Chelsea em relação às transferências agora do Garnacho e do Simons, né? Porque foi um dia até de bastante, não sei se dá para chamar de atualização ou reciclagem, né? A gente teve muita notícia falando da possibilidade do Nkunku ir para o RB Leipzig. O Fabrício Romano disse que isso pode ser sim utilizado como uma maneira, né, de facilitar a transferência do Xavi. Mas tem gente que discorda, né? O Florian Plettenberg diz que o RB Leipzig só contrataria o Nkunku por empréstimo e não cobriria todo o salário, que não é interessante para o Chelsea. Abriria um espaço no elenco? Abriria, né? Mas eles querem vender, ué. Não é emprestar e ter de volta o jogador, né? E assim, tem lá as notícias sobre o Garnacho e vamos explicar um pouco o contexto. Primeiro, o contexto é do preço pedido por cada time. O que tudo indica, o RB Leipzig quer 70 milhões de euros pelo Xavi Simons, que é um preço maravilhoso para um jogador de tanto talento, tanta produção com 22 anos de idade, porque isso inclui os bônus, ou seja, não é só isso, é isso e mais bônus, é isso e bônus, né? Eu acho que o Chelsea pode fazer uma operação que permita pagar ali 50 milhões fixos, aí coloca mais bônus, né, que talvez não sejam tão difíceis de serem alcançados. E eu acho que assim, o Chelsea poderia já ter assegurado isso, mas ao que tudo indica depende das vendas, né, para poder pagar isso sem remorso. Eu não sei se é isso que está travando, se é uma relutância em pagar 70 milhões de euros, mesmo que no molde que tenha mais bônus, ou se é basicamente a gente precisa vender mesmo, né? Se não der para vender, o fair play não aceita. O que é curioso, porque no início da temporada deu a entender que o Chelsea era um dos times mais bem posicionados de fair play e eles já venderam 231 milhões, né? Então é um pouco curioso pensar nisso. A situação do Garnacho, né? Eu acho até mais confortável para o Chelsea, porque a gente está falando de o Garnacho, ele faz de tudo para ir para o Chelsea. O Fabrício Romano não para de falar dele, né? O negócio chega até a irritar, né? E falando assim, o Garnacho está ali sentado, ele fez um histórico com a Ampulheta, esperando em sua transferência para o Chelsea. O Chelsea mal pode esperar pelo Garnacho. Por que não fala isso do Simons? Eu queria ver isso do Xavi Simons, né? O Garnacho, assim, o pessoal fala, não se preocupe, o cara, ninguém A maior parte da torcida do Chelsea eu consigo ver isso, tanto no exterior quanto aqui, até mesmo pensando que a fanbase do Brasil, que é grande, ninguém se importa com a transferência do Garnacho, né? Assim, a verdade é que se o Garnacho não vem, não faz diferença. E assim, o Chelsea, eles querem pagar no máximo 30 milhões de libras pelo Garnacho, e o Garnacho tá fazendo o jogo do Chelsea, né? Ele tá dizendo pro United que assim, ou eu vou pro Chelsea, ou eu fico 6 a 12 meses sem jogar, né? Esse tipo de coisa que ele tá falando. E eu não romantizo isso nunca, tá, gente? Eu prefiro o atleta que é profissional, que tá o tempo todo lá se dedicando ao clube. Por exemplo, o Xavi Simons não fez isso com o Leipzig. Ele jogou o jogo de pré-temporada e eu tenho certeza que ele vai estar disponível para o Leipzig na estreia da Bundesliga, né? Ele pode querer ir para o clube, mas ele vai mostrar o profissionalismo devido, né? É aquele negócio, né? O meu desejo, ok, né? Mas assim, enquanto eu estiver no clube, eu tenho uma responsabilidade no trabalho. Ok, ele não brigou com o técnico do Leipzig, né? Diferente do Garnacho que brigou com o Rubem Amorim, né? Mas eu acho assim, a maneira que o Garnacho conduz isso é o tipo de coisa, com eles indo pro Chelsea parece legal, mas e quando a situação inverter? Porque ele estava frustrado de estar no banco. E no Chelsea vai ser diferente? Porque eu não garanto o Garnacho titular do Chelsea. Eu não vejo isso como uma coisa assim. É impossível o Garnacho ficar no banco pro Gittens. Vocês acham isso, né? Então isso tem essa questão. O United quer 50 milhões de libras, até porque gastaram uma grana e precisam do dinheiro de volta para poder principalmente reinvestir no Baleba. E o Chelsea, pelo que o Fabrício Romano disse, está disposto até levar no final da janela. Então vamos ver qual time cede primeiro, né? Mas até agora não é um United que, a meu ver, deu aulas de negociação, né? Porque pagaram muita grana pro Mbeumo para tirá-lo lá do Brentford. Eu acho que todas as transferências do United foram caras, assim. O Mbeumo foi muito caro, o Matheus Cunha foi caro, o Benjamin Sesko também foi muito caro. Assim, foram transferências bem caras. E ele só mostrou que o time ainda tem força no inconsciente de muitos jogadores. Eles aceitaram de bom grado ir para o United recusando ofertas que poderiam ser melhores de times mais bem colocados no momento, né? Mas, assim, eu não sei até que ponto vai a habilidade dessa diretoria, tanto para suportar a pressão de times pedindo mais, como também de times que querem contratar seus jogadores, obviamente, pedindo os valores mais baixos, né? E aí, a pergunta para mim que não quer calar, assim, ok, eu acho que o Xavi Simons está com essa paciência toda com o Chelsea,
é porque o Chelsea deve ter algo verbalmente bem encaminhado com o Leipzig, esperando as vendas do Nkunku e, obviamente, do Nicolas Jackson. Mas para onde eles vão? Faço essa pergunta porque eu não acho que o Newcastle está querendo vender o Isaac. Eu não acho que eles vão também se sentir obrigados a facilitar as coisas para o Liverpool. Então, a gente ainda tem tempo de janela pela frente, né? E assim, o Alexander Isaac vai custar no mínimo 150 milhões, se a gente for somar a taxa de transferência e bônus, né? E assim, se o Isaac não sai, por que eles iriam atrás do Nicolas Jackson? Aí eu falo, sem o Newcastle, quem contrata o Jackson? É uma pergunta válida, né? E assim, o Christopher Nkunku é um jogador que eu gosto demais. Eu acho que existe interesse para ele lá na Inter de Milão, existe interesse para ele até, por exemplo, talvez uma Juventus, no Milan. Eu penso na Premier League e olha, eu vou falar uma coisa aqui. Eu acho que um time que faria muito sentido para um Nkunku seria o Tottenham. Eu acho assim, coloca o Kudus numa ponta, o Savinho na outra e coloca o Nkunku de 10. Acho que esse time fica muito bacana, né? Pensa, uma transferência de uns 42 milhões de libras não é caro para um jogador que, jogando na posição dele, pode produzir bem. Eu acho que ele no Tottenham seria uma baita contratação. No Arsenal é uma concorrência muito forte para o Odegaard. Ok que lá já tem o Havertz, mas eu acho que o Havertz vai disputar a posição com o Gyökeres, não com o Odegaard. Então, assim, faria sentido. E o Nkunku consegue jogar pelo lado esquerdo também, então ele pode cobrir um buraco no Martinelli, se for necessário, né? Mas nenhum desses times mostrou movimentação para ir atrás dele. Chegou a ter especulação do Tottenham, até do Arsenal, mas nada agora, né? Eles parecem ter outras prioridades. Então, assim, tirando isso, né? Tirando esses três times, o United não vai atrás, o City não vai atrás, o Liverpool não vai atrás. Sobra esses três, que, a meu ver, são possibilidades muito baixas, e sobraria o Leipzig, né? O Bayern de Munique talvez poderia ser uma oportunidade pelo Christopher Nkunku. O Florian Plettenberg diz que o preço do Simons é caro demais para o que o Bayern quer pagar, né? O Bayern sempre foi um time meio pão duro, né? Mas será que eles vão pagar uns 40 milhões pelo Nkunku? Fica essa dúvida, né? E não parece ter esse interesse agora. Mas para mim o Jackson é o pior, porque o Chelsea coloca uma taxa de transferência completamente real para um jogador que, vamos ser sinceros, é jogador de Bournemouth, é jogador para estar aí no segundo escalão da Inglaterra ou da Europa ali em si, né? Coloca aí no primeiro escalão, talvez, do futebol francês. E pode ser um ótimo centroavante do Lyon, do Marseille. O Marseille tem uma Aubameyang, né? Tipo, ok, o Aubameyang é velho, mas, cara, assim, não é atacante de Big Six, né? Tipo, se o Newcastle contratar é porque faltou opção. Eles tentaram dois jogadores antes melhores, que é o caso do Sesco e do Ekitike, então... Assim, o Jackson, eu acho que o Chelsea, ao mesmo tempo que fica inflando esse valor do Jackson, acho que inflama até o ego dele de achar que é material para estar em um time de primeira prateleira da Europa, né? E aí complica a situação, porque quem que vai pagar tanta grana para um jogador que tem tantos problemas? Então, o Chelsea depende que haja um milagre de o Liverpool pagar a transferência do Isaac e aí o Newcastle tem a opção de ter que contratar o Jackson, né? Porque senão... basicamente aí vai ter que ficar com o cidadão. Eu não tô tão otimista ainda para que essas transferências se concluam, porque ainda tem essa dificuldade de ver, será que o negócio progride, vai para frente? E aí fica a pergunta também, perdão, a gente tem outras transferências que o Chelsea tem que fazer que estão completamente paradas, porque essas são realmente mais difíceis. Karen Chukwuemeka, o Borussia Dortmund não quer pagar quase nada, né? Tá querendo pressionar o Chelsea pela vontade de jogador, mesma coisa que o Chelsea faz com o United com o Garnacho, né? O Zazi também procura baixíssima, né? Teve um empréstimo dele para Aston Villa, mas não decolou, não foi para frente. Aí você tem o Raheem Sterling, esse completamente nada até agora sobre transferências. Quer ficar em Londres, mas quem que tá disposto a pagar? Quem que tá... Ele não sei se está disposto a baixar o salário dele. Então, assim, o Chelsea tem um monte de problema para resolver nessas transferências menores. E enquanto isso não for resolvido também, né? Isso até dificulta esse negócio, porque talvez se esses três saíssem, né, o Chukwuemeka, sai também o Zazi, sai o Sterling, já dava uma desafogada legal de folha salarial e já poderia gerar uma graninha extra, né? Mas por enquanto é isso, né? É uma situação que o Chelsea depende de vendas, né? Mas essa situação do Jackson e do Nkunku não parece tão simples. Não são jogadores ruins, são jogadores que têm mercado, mas a questão é qual o mercado que vai procurar eles e qual mercado eles vão aceitar. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.